E aí, torcedor, tudo bem? Vamos falar das últimas de Grêmio porque a pressão aumentou. Com a vitória do City Torque ontem à noite em cima do Riestra, o Grêmio é obrigado a vencer na noite de hoje o Palestino para pensar em estar nas oitavas da Copa Sul-Americana. Nós vamos falar sobre a mudança no time. Luiz Castro pode ter deixado vazar uma informação muito importante e ainda a resposta da CBF sobre a situação de Everton. Te inscreve, deixa teu like, ativa o sininho de notificações e vamos juntos falar das últimas do Tricolor. Valeu, meus amigos, muito obrigado pelo teu carinho, pela tua companhia aqui no nosso canal. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho e vamos falar das últimas de Grêmio, porque hoje à noite tem Grêmio. Hoje é dia de Grêmio, o Tricolor enfrenta o Palestino a partir das 9 horas da noite na nossa arena. Recebe o Palestino pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. E o Grêmio chega numa pressão gigantesca para esse confronto. Ontem à noite, o City Torque, né, clube uruguaio, venceu o Riestra por 4-1 e fez com que o Grêmio ficasse obrigado a vencer as duas últimas partidas da fase de grupos da Copa Sul-Americana para poder classificar em oitavo, para as oitavas, aliás, e classificar em primeiro e não ter que jogar as famosas repescagens, né, da competição. Vou colocar aqui para ti como é que ficou esse grupo depois dessa vitória do City Torque. Eles foram a 12 pontos e o Grêmio estacionou com seus 7 pontos ali. O Grêmio com a vitória, que a gente conta que venha hoje à noite, deverá ir a 10 pontos. E como o último confronto da fase de grupos é justamente contra o City Torque na terça-feira da semana que vem, o Grêmio, com a sua vitória de hoje mais a vitória em cima do próprio City Torque, chegaria a 13 pontos, se tornando então o primeiro do grupo. Vejam a obrigação, porque se o Grêmio empata hoje, acabou. Não tem mais o que fazer, vai para os playoffs. Se o Grêmio vence hoje e empata na última, acabou também, porque chegaria no máximo a 11 pontos. Então o Grêmio precisa vencer. Acabou, não tem mais outra possibilidade. É vencer as duas últimas partidas para poder classificar em primeiro no grupo e ir para as oitavas da competição. Agora, é uma vergonha, né? Convenhamos, é uma vergonha. Olha esse grupo, cara. Palestino, Riestra e City Torque. É uma vergonha. É uma vergonha. Esse grupo foi comemorado. Nós comemoramos esse grupo. Porque era um grupo que não precisava viajar, né? Não teria um desgaste maior. É um grupo que não tinha adversários fortes e não tem adversários fortes. E o Grêmio não consegue fazer pelo menos uma classificação ou encaminhar uma classificação. É lamentável no mínimo. Mas não adianta mais chorar pelo leite derramado, né? Fato é que agora o Grêmio precisa vencer e para o jogo de hoje à noite o técnico Luiz Castro vai ter alguns desfalques. Gustavo Martins, por exemplo, está fora da partida, não treinou durante a semana, ele sentiu um desconforto na perna direita depois de um choque na partida contra o Confiança. O jogador está afastado por enquanto, mas ele terá o retorno de Amuso, terá o retorno de Gabriel Meck. É um time titular, né? Então a gente pode pensar numa equipe. Tem o goleiro Everton, Pavon, Luiz Eduardo, Vieri e Pedro Gabriel, Pérez e Noriega, ou Thiago, né? Enamorado mais à frente, com o Amuso, Gabriel Meck fechando aquele meio campo, e lá na frente, Carlos Vinícius. Esse é o possível time do Grêmio para o confronto de hoje à noite. Ontem, você sabe que parte do treinamento do Grêmio foi aberto à imprensa. E os colegas que por lá estiveram, em Porto Alegre, conseguiram ver um detalhe importante na beira do gramado, que foi esse campinho aí. Ó. O que esse campinho nos diz? Vamos lá. Pode ter sido esquecido de propósito? Pode ter sido colocado ali de propósito, justamente para enganar, né, a imprensa. Não acredito muito nessa ideia, mas pode estar ali. Isso porque até o pessoal não estava ali ainda, né? Tanto o time quanto a comissão. Ainda não estavam. Eles estavam lá dentro, depois voltaram e voltaram pro gramado do CT.
mas tá bem desenhado o time ali. E se nós analisarmos um ponto muito importante, que é o do centroavante, ele tá bem recuado, ele tá bem fora da área ali, né? E o Carlos Vinícius não é esse cara que joga bem fora, que vem bem atrás para poder buscar uma bola. Será que estaria Luiz Castro pensando num time com Bright White? Olha, seria uma surpresa, seria uma surpresa. Mas eu te confesso que não levo muita fé nisso, tá? Eu trago aqui como uma possibilidade porque é uma das situações que estão sendo muito debatidas nas últimas horas. Ali tá o goleiro Everton, né? Com toda certeza você tá vendo ali na área. A linha com 4 defensores, que a gente acabou de falar. Os 2 volantes. Gabriel Mack mais adiantado. Aí tem os 2 pontas bem abertos, isso tá claro. Mas o centroavante bem recuado. Centroavante bem lá junto, praticamente, com o Gabriel Mack. Isso chamou atenção, porque não é uma característica do Carlos Vinícius sair tanto assim fora da área para jogar. Ou foi uma explicação daqui a pouco, enfim, pode ter sido várias coisas, né? Mas fato é que chamou a atenção, principalmente depois desses últimos jogos que o Carlos Vinícius vem oscilando. Tu acha que Luiz Castro iria com Bright White hoje à noite e deixaria Carlos Vinícius no banco? Ou daqui a pouco uma surpresa ainda maior, deixando Gabriel Mack fora e jogando com Carlos Vinícius e Bright White? Quero saber o que tu acha. Comenta por aqui. Vamos avançar. Quero falar contigo sobre outra situação muito importante. O Grêmio consultou a CBF nas últimas horas sobre a situação do goleiro Everton. Isso porque na semana que vem nós temos o último confronto do semestre contra o Corinthians, né, no dia 30. Só que o goleiro convocado pela seleção brasileira precisa se apresentar lá na Granja Comari no dia 27. Ou seja, a CBF não liberou o jogador para permanecer no Grêmio para essa última partida. O Grêmio tem o entendimento de que a data FIFA começa a partir do dia 1º de junho, mas a CBF quer ter todos os jogadores para o confronto contra o Marrocos no dia 31, um domingo, aqui no Brasil, antes da viagem para os Estados Unidos. Então o Grêmio não terá o Everton para o confronto contra o Corinthians. Lembrando que o tricolor já não tem Grando, né, o seu reserva, que está lesionado. Agora, me chama muito a atenção a CBF não liberar o Everton para esse confronto do Grêmio, importante nessa fase do Campeonato Brasileiro, mas libera Marquinhos, Martinelli, Gabriel Magalhães para estar na Liga dos Campeões, lá na Champions. Ah, Diogo, mas peraí, nós estamos falando de uma final de Champions, você está falando de Campeonato Brasileiro. Não, estou falando de direitos iguais. Se libera uns, por que não libera os outros? O Everton é tão importante quanto os outros para os seus times. Mas, e aí? E aí? E a gente nem sabe se o Everton vai ser titular, né? A tendência é que ele não seja o titular. Até porque eles nem viram como é que o Alisson voltou, se o Alisson tá legal, se não tá legal, enfim. Me chama a atenção, mas deixa pra lá, né? Contra o Grêmio é sempre assim. Contra o Grêmio é sempre dá, sempre pode, sempre para depois. Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, tô te plantando qualquer notícia, te trago por aqui. Grande abraço, até a próxima, se Deus quiser.